Vem cá, Amanda. A Amanda vai vir me abraçar. Me abraça, Amanda. O orgulho faz isso. Faz Deus resistir. Ela está tentando de verdade. Mas é isso que o orgulho faz. Deus nos resistir. Mas Ele diz que a humildade, ela dá graça. E o lugar favorito. Glória a Deus. Ô mulherada apaixonada pelo Jesus, pela presença de Deus. Deus tem algo com as mulheres do Paraná. Todas as vezes que eu venho aqui, o Senhor fala isso comigo e meu coração queima por essa terra, queima por esse lugar. Uma terra frutífera, uma terra que dá muitos bons frutos. E eu tenho convicção que aquilo que está no natural também está apontando para aquilo que é no Espírito. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Viviane. Eu moro em Criciúma, 6 horas daqui. E sou casada há 24 anos com o Telmo. Tenho 2 filhas. A Vitória, de 20 anos, que vai casar, gente, mês que vem. Chegou meu dia de ser sogra. Estou me saindo bem. E eu tenho a Isabela, de 9 anos, que é um presente para nossa casa. E eu estou vivendo uma nova estação. Gente, como é lindo isso. Quando você entende as suas estações dentro da sua jornada. Cada uma de nós aqui carrega uma jornada. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero ser aquela que olha para trás e diga, ah, bons eram aqueles anos lá de trás. E nem quero também ficar olhando para frente dizendo, Senhor, eu estou esperando a parte boa. Não, eu quero desfrutar dentro da minha jornada, de cada estação da minha vida. E a pergunta que não quer calar, qualquer pessoa que chega perto de mim agora me faz essa pergunta: como está o coração, o casamento da filha? Eu vou responder aqui publicamente para todas. Para quem aí já casou a filha? Quem já casou o filho ou a filha? Então você vai me entender que eu vou falar algo agora que você vai concordar comigo. É um misto de sentimentos, né? Por um lado eu estou muito feliz. Glória a Deus, ela vai casar, que bênção. Com uma pessoa maravilhosa. O Marcos já é o nosso filho do coração, presente de Deus para nossa casa. Tudo maravilhoso, um namoro, gente, lindo. Os dois vão dar o primeiro beijo no altar. A Vitória tomou essa decisão com 10 anos de idade. E eu falava, filha, calma, não se precipita. Tu vai crescer, os hormônios vão mudar. Mãe, é a minha aliança com o meu Deus. Eu não fiz aliança contigo, nem com o pai, nem com a igreja, não porque eu sou evangélica, mas eu fiz uma aliança com Deus, que até o altar, o meu primeiro beijo vai ser do meu marido. E eu vou beijar o meu marido também no altar. E ela falou, então, é a primeira vez. E gente, eu acho tão lindo o respeito que ela gerou no coração do noivo. Porque quando os dois começaram a namorar e ela falou desse propósito, ele ficou assim, e ele disse assim, Vitória, eu vou esperar. E eles vai dar entre namoro e casamento 1 ano e meio. E é muito lindo como eles fortaleceram o vínculo de relacionamento, de amizade primeiro, antes, né, do contato. Então, o grande dia está chegando e eu estou muito feliz. Então, isso é a parte boa, né? É lindo. A parte difícil é passar pela porta do quarto dela e não vou ver mais ela. No café da manhã ela não vai estar. No almoço não vai estar. E cada almoço e café da manhã na minha casa agora é uma despedida. E cada momento que a gente para no meio do dia e se olha, eu e ela, a gente é muito parecida. Eu olho para ela, ela olha para mim. E a gente já se abraça, já chora. Então essa é a parte difícil. Eu quero dizer isso para você, que
nós sofremos também com as transições de Deus. Sabe, eu não sei na sua jornada em que estação você está, mas saiba de uma coisa: no meio da nossa estação eu descobri que nós vamos ter muitas despedidas. E também nós vamos abrir novas portas para novos lugares que nós vamos acessar. E posso dizer algo para você? Busque sabedoria de Deus para aproveitar bem cada momento da sua vida. Quem tem menos de 30 anos, levanta a mão para mim. Menos de 30, isso. Levanta bem alto. Faz assim. Colágeno forte. Metabolismo lá em cima. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está prestes a entrar numa estação onde você vai ficar mais seletiva. E quem aí tem mais de 40 anos, levanta a mão. Não é a melhor idade, gente? Deixa eu dizer uma coisa. Por favor, peça assim para Deus: Deus, me dá sabedoria para remir o meu tempo, para eu aproveitar muito bem todas as oportunidades da minha vida. Eu brinquei, hoje eu enchi o carro de amigas e vim para cá, elas estão aqui. Eu queria que elas ficassem de pé, as minhas amigas que vieram comigo, que são presbíteras, pastoras lá comigo na igreja. Dá uma olhadinha para trás, vocês. São elas que, eu vou dizer, Deus vai te dar um chamado e uma missão, mas você não vai carregar sozinho, não. Ele vai te dar pessoas fiéis no meio do propósito. E obrigada por estarem aqui, eu honro muito a vida de vocês. Obrigada por termos uma mesa segura e uma história com Cristo, com a noiva de Cristo. E eu estava falando para elas que esses dias eu estava com as minhas amigas, que eu também tenho amigas de 30 para menos. E aí eu fui fazer um café para as minhas amigas de 30 para menos. E botei coisa saudável na mesa e tal. De repente lá me vem elas, atacando a minha geladeira com leite condensado, morango, bolachinha. Elas foram catando o que tinha. Eu falei: o que é isso? Não, isso aqui não é café para nós. Eu falei: alguém chama minhas amigas de mais 40? Alguém chama elas, porque a gente começa a comparar exame. Quanto que deu a tua B12? Não é assim? Esses dias eu estava num café comparando exame com a minha amiga. Sabe? Posso te falar uma coisa? Não rejeite as pessoas que estão adiantadas no processo na sua vida. Às vezes a gente precisa se assentar com quem está começando agora, porque eu digo assim, eu sou mãe da Vitória, mas olha, para mim falar inglês é uma vergonheira. Quando eu vou nos Estados Unidos, só Jesus para me dar graça. Mas a minha filha, que saiu de dentro de mim, fala inglês fluente. Então nós também precisamos aprender com os mais jovens. Por favor, sente para aprender com a geração que está chegando. Eles têm muito para ensinar. Mas posso dar um conselho? Sente também com as pessoas do cabelo branco. Sente com as pessoas que estão adiantadas no processo, porque elas têm muito para ensinar também. Então eu te abençoo com uma jornada poderosa, pontual para essa hora, para a sua vida. Que você não esteja atrasada no relógio de Deus para a sua vida. E hoje, eu perguntei assim: Deus, o que o Senhor quer fazer hoje lá em Curitiba? Porque sempre quando eu venho aqui, gente, é muito poderoso. Eu não sei se vocês percebem, mas tem uma presença de Deus, uma autoridade de Deus muito grande nesse lugar. Eu lembro que ano passado, uma das minhas amigas que veio junto, ela está aqui, ela recebeu uma direção de Deus para a vida dela, num café da manhã que a gente estava no hotel, e eu aproveito esses momentos para discipular, para ser discipulada, e a gente estava num café da manhã, e aquele dia eu estava uma metralhadora. Sentou 3 na minha frente, eu falei: você precisa fazer isso, e você isso, e você. E gente, 1 ano se passou,
quase um ano, da nossa última vinda aqui. E hoje nós lembrávamos no carro. Ela disse assim: eu estou tão com meu coração, tão com uma expectativa. Daí eu falei: por quê? Porque ano passado, quando eu estava lá, Deus me deu uma direção. E Ele cumpriu, e eu cumpri com a minha parte. Agora eu já estou querendo a próxima. Eu já estou querendo viver a próxima estação na minha jornada. E eu orando no carro, pensando: Deus, o que é que o Senhor quer fazer? E o Senhor falou: filha, avisa elas que eu vou ligar um grande GPS na vida delas essa noite. Um grande GPS vai ser ligado aqui. E o Senhor vai trazer redirecionamento de caminhos. Escolhas erradas, escute, escolhas erradas serão trocadas nessa noite. Você vai sair daqui com decisões tomadas. Inclusive você que está muito em dúvida em alguma coisa. Tem pessoas aqui que estão em dúvida em tomar uma decisão. Você vai sair daqui sabendo o que você vai fazer. E antes de eu começar a liberar a palavra, eu sou pastora junto com meu marido, né? Auxilio ele, sou auxiliar com ele lá na Abapai Church, lá em Criciúma. Trago um abraço apertado da Abapai para essa igreja. E quero muito agradecer a pastora Débora. O nosso coração se ligou. Ela vem aqui, ela dá o recado, gente, mas ela não é nada disso séria como ela parece ser. Ela é engraçada, ela é divertida, ela é de verdade. As nossas conversas são bem profundas. Eu gosto de gente direta. E eu quero agradecer pelo teu coração. E nessa jornada, né, estamos caminhando próximos. E eu oro para que essa essência que está dentro de você venha cada dia mais para fora. Que a ousadia e coragem do céu te abrace. Que nada possa impedir o fluir do rio de Deus que tem dentro de ti, dentro da tua vida, que flui do teu ventre, não só para essa casa, mas para todos os lugares onde o Senhor te chamar. Amém? E agradeço também ao pastor, já muito querido, meu esposo gostou muito dele também. Bom, eu também não posso esquecer da minha família, muito preciosa, que são as alunas do Casa de Isabel. Meu Deus, quem está aí? Levanta a mão bem alto assim. Que coisa mais linda, gente, eu amo vocês. A gente está junto na live ao vivo, toda terça-feira. E eu avisei, né? Eu fiquei avisando que eu ia estar aqui em Curitiba um tempão, porque eu sei que tem tanta aluna daqui. Que a graça do Senhor abrace você e a sua casa. Uma honra estar aqui com você, eu amo vocês. Amém? A palavra que eu trouxe também é um alerta. Nunca existiu um tempo, eu não me lembro na minha vida, de existir um tempo tão oportuno para que a gente peça ao Espírito Santo que Ele nos guie. E se eu falei de GPS, que o Senhor ia ligar um GPS nessa noite aqui, eu quero dizer que esse GPS se chama Espírito Santo. Às vezes nós falamos muito sobre o Espírito Santo, nós cantamos sobre o Espírito Santo, mas às vezes nós não temos a noção do que significa e do que é o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Uma das coisas que eu amo no Espírito Santo é que Ele é doce, Ele é amável. O Espírito Santo, Ele não chega sem pedir licença, mas Ele vai e bate na porta do nosso coração, Ele entra. Ele é aquele que não acusa, Ele nunca vai nos acusar. Outro dia alguém falou: porque o Espírito Santo estava me acusando. Eu falei: o Espírito Santo, Ele não é o acusador, mas Ele é aquele que nos convence. Ele, sabe, é igual quando as mães vão concordar comigo, quando a gente precisa convencer os nossos filhos de algo, né? Às vezes, mesmo quem aí tem mais filhos, sabe que mesmo saindo do mesmo ventre, do mesmo pai, criados na mesma casa, comendo a mesma comida, eles são diferentes um do outro. E às vezes um é mais teimoso,
Um resiste mais às regras da casa, o outro aceita com mais facilidade. Eu digo que lá em casa, uma eu tenho que segurar, senão ela vai para os lugares que ela ainda não está preparada, ela é imatura para estar nos lugares, e a outra eu tenho que empurrar. Eu tenho que dizer, vai minha filha, Deus te chamou minha filha, aceita esse convite minha filha. Mas a gente percebe que como mães, a gente muitas vezes tem que convencer os nossos filhos. Esse amor de mãe é um amor que convence. Outro dia a Bela estava nesse frio todo que faz no sul, ela queria ir de camiseta para a escola. Eu falei, filha, não. Filha, está frio. Filha, você pode pegar um resfriado, ficar doente. Sabe que ficar doente, tem que ir para o hospital tomar injeção. Onde é que está o casaco? Ela assim. Botou o casaco. E o Espírito Santo, ele tem esse poder de convencer a gente. É o Espírito Santo que convence você de pedir perdão numa situação que você estava dizendo assim, eu tenho a razão. Mas durante aquele dia todo, o Espírito Santo tão manso, tão humilde, ele foi te convencendo. Talvez você falou alto demais. Quem sabe você não deva pedir perdão. Só que o Espírito Santo, além de ser consolador, de ser amigo, de ser o nosso conselheiro, aquele que nos ensinaria todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo tem algo que nós muitas vezes negligenciamos. O Espírito Santo, não esqueça disso, ele tem uma liderança. Agora deixa eu te falar um segredo sobre líder, sobre liderança. Nós só vamos ter líderes, não porque esses líderes estão impondo a liderança. Toda liderança impositória, ela não vem com autoridade. Por exemplo, você precisa me seguir, você precisa fazer isso. Ou quando um líder chega e diz assim, é eu que mando aqui. Quando alguém precisa dizer que manda, é porque na verdade ela não tem mais autoridade. É triste quando um pai ou uma mãe precisa usar essa frase, é eu que mando aqui, porque é o último recurso, a última cartada. Mas deixa eu te falar algo sobre liderança. Todo líder inspira. E a grande verdade é que você só vai seguir uma pessoa que você se inspira nela e que ela está na sua frente. Um líder, uma pessoa que tem uma liderança na vida dela, ele é mais do que uma influência. Porque hoje nós vamos ter influências para tudo. Influenciadores na área da alimentação, influenciadores na atividade física, influenciadores cristãos, influenciadores políticos, influenciadores de todos os meios, né? Na maternidade, no casamento. Mas você vai olhar muitos influenciadores, mas poucas referências. Porque até para ser uma influência, Jezabel era uma influenciadora. Influenciava para o mal. Então ser uma influência não significa muita coisa, mas ser uma referência. E o que é uma referência? Lembra quando a gente estava meio perdido, quando não tinha o GPS no celular que a gente tem hoje? Como é que a gente fazia para achar um endereço? A gente pedia uma referência. Podia dar um endereço. Meu pai até hoje é assim, né? Meu pai tem seus quase 70 anos. E outro dia eu falei, pai, é essa rua e esse número, põe no GPS. Tá, mas uma referência, pai, não precisa de referência, um GPS. Mas o que ele queria? Que eu dissesse, é perto daquele prédio verde. O prédio verde é uma referência. Líderes são colocados na nossa vida como pontos de referência. Eu tenho os meus, eu não sei se você tem os seus. Mas pessoas que lideram, que são referências na minha vida. Sabe? Em áreas específicas. Outro dia mesmo, numa situação que eu nunca vivi, o Senhor mostrou uma referência. Olha, essa pessoa nunca caiu. Essa pessoa nunca errou nisso. Ela sempre manteve uma postura correta. Ela é uma referência para mim. Mas falando da liderança do Espírito Santo, ela é perfeita. Ela é amável. Ela é doce. E ela nos convence. E é tão forte essa liderança,
Porque existem 2 níveis que eu queria dizer para vocês, que existem o nível de falar do Espírito Santo e o nível de viver. A gente é muito bom no nível de falar. A gente pode discorrer sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, sem ter estado com o Espírito Santo hoje, sem ter falado com Ele hoje. E eu queria que você abrisse Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Eu preciso estabelecer essa verdade antes de a gente continuar. Se existe uma coisa que a palavra de Deus é fundamento para qualquer coisa na nossa vida, tudo que você for fazer está na palavra de Deus, sabia? Tudo. Eu amo conversar com gente que tem a Bíblia como fundamento, porque é tão lindo as aplicações que aquela pessoa faz na Bíblia. Não é? Ela vai falar uma coisa dela simples. Hoje mesmo no carro aconteceu. Uma delas foi falar uma coisa tão simples dela, e ela usou as escrituras como base daquilo que ela estava falando. É maravilhoso quando a escritura é o teu fundamento. Lucas 6, 46, na versão NVT, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca o alicerce em rocha firme. E quando a água das enchentes sobe, bate contra aquela casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. E quando a água bater naquela casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. E pasmem com o que eu vou dizer para você. Talvez você vai ficar assim, será? É. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma decisão sua. Assim como usar o GPS é uma decisão sua. Ser guiado pelo Espírito Santo, ter Ele como líder, seguir a liderança do Espírito Santo é uma decisão sua. É prático, não é algo muito difícil. É prático. Tem coisas até na nossa vida com Deus. Um exemplo que está acontecendo comigo agora, que eu estou fazendo questão de viver isso. Às vezes eu tenho algumas situações corriqueiras do dia a dia que eu fico em dúvida do que fazer. Será que eu faço? Eu escolho esse ou aquele? Eu aceito ou não? O que eu faço? Eu sempre consultava algumas pessoas. Consultava o meu marido. Consultava até uma pessoa que está aqui. Uma delas, muitas vezes eu ligo para elas e pergunto. Consultava para outras pessoas. E um dia o Senhor me constrangeu. Por que você não me pergunta antes de perguntar para eles? E eu lembro que um dia eu estava num impasse muito grande. E eu tinha perguntado para todos e ninguém tinha resposta para mim. Eu fechei a porta do escritório, eu sentei, eu falei: Deus, eu não tenho uma resposta. E me perdoa porque o Senhor não foi a minha primeira opção. Mas eu quero seguir a liderança do Teu Espírito. Por favor, me responde. Quando eu abro as escrituras, a palavra, a resposta de Deus estava ali. Meu coração na hora foi pastoreado, consolado. Eu vi um caminho iluminado na minha frente. Falei: é aqui que eu vou entrar. Como que eu estava com dúvida? Olha que clareza. Mas eu tive que praticar. Então, às vezes a gente ouve pessoas de Deus. A gente vem num culto como esse maravilhoso. É lindo. Mas sabe o que é que vai mudar a sua vida? Não é a minha mão sobre a sua cabeça te abençoando. É você praticar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu faço academia 3 vezes por semana, que foi uma guerra quebrar isso na minha vida, porque eu vim de uma cultura que a minha avó não se exercitou, a minha mãe não se exercitou, eu era a próxima. Eu falei: eu vou quebrar isso. Eu quero chegar aos meus 90 anos andando, eu quero chegar bem. E eu tenho o personal, o professor que está ali junto.
E às vezes eu digo, eu não vou dar conta. Vai. Mas está doendo muito, eu não estou sentindo, ele falou. Mas é justamente, eu falei, é justamente, ele disse assim, o que que adianta? Eu vim aqui te dar os exercícios, se você não fazer, você precisa fazer no tempo correto. Você vem num lugar como esse, o Espírito Santo é teu treinador, mas você precisa pôr em prática. Gente, a coisa mais simples de uma fé cristã é a coisa que nós mais negligenciamos, eu vou te provar. A coisa mais simples da fé cristã é a coisa mais importante, mais poderosa, que transforma vidas, é aquilo que nós mais negligenciamos, que é o nosso tempo a sós com Deus. A gente compra livro, compra curso, a gente se arruma inteirinha, bota a melhor roupa, vem para o culto como esse. A gente depois larga a nossa Bíblia lá, até a próximo culto. Se nós, em vez de julgarmos pessoas, abrirmos nossa boca para amaldiçoar, parássemos com tudo isso, fôssemos para a presença de Deus e perguntássemos o que deveríamos fazer, você não tem noção do poder que a igreja ia ter no Brasil e nas nações. O nível de sabedoria que nós estaríamos. Paulo mesmo, olhando para a igreja, um dia disse, olha... Ele disse assim, olhou para os pergaminhos dele e falou, tenho tantas coisas que eu gostaria de falar. Poderosas. Mas vocês se tornaram lentos em aprender. E eu preciso falar o óbvio. Eu preciso voltar àqueles ensinamentos lá de trás. Sabe o que eu vejo para nós como igreja? O Senhor voltando e nos ensinando coisas que nós já deveríamos ter vencido. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma decisão. Ter carro e GPS não significa que você vai para o lugar certo, porque você precisa obedecer à liderança. Para vir para cá, eu coloquei no GPS. E eu segui a liderança do GPS. Eu cheguei no meu destino. Você quer chegar no destino de Deus para a sua vida? Obedeça a liderança do Espírito Santo. Diga assim hoje, eu escolho ser guiada pelo teu Espírito. Nós estávamos conversando ali no carro e são 6 horas de viagem, quase 7 horas. E nós estávamos falando de tantos lugares que eram buracos, que eram armadilhas, que nós como igreja não caímos. Que eu não caí na minha caminhada cristã. E até elas perguntaram, meu Deus, como isso é seguro? Como isso é bom? E a gente entrou nesse consenso, por que não caímos? Porque perguntamos para o Espírito Santo, devo estar lá? Ele dizia não. Gente, eu lembro que no ano de... Tomara que você entenda o que eu vou falar. Mas o ano era... 2007, 2008 ali, 6, 7, 8, 2006, 7, 8, era um tempo onde tinha muitos shows gospels por tudo quanto era lugar, sabe? E nós estávamos numa estação de ser treinados pelo Espírito Santo, de ser treinados por Deus. E aí, a multidão, a galera que caminhava perto da gente, corria para esses shows. E eu lembro de um dia eu me arrumando e falando, Telmo, vamos, fulano de tal vai estar aí. O Espírito Santo falou, eu não quero vocês nisso. Eu levei um choque. Eu lembro que eu compartilhei com o grupo, eu falei, gente, o grupo que nós tínhamos, eu acho que não é para a gente estar envolvido nisso agora. O Espírito Santo falou, o que eu quero fazer algo novo, e eu preciso te separar do bando para você entender que aquilo que eu vou gerar é puro e único. Tempos depois eu fui entender o que Deus estava fazendo. Siga a liderança do Espírito Santo, ainda que pareça que é o pior lado. Lembra quando Ló e Abraão estavam naquele momento de decisão? Ló escolheu o melhor lugar aos olhos dele. Abraão escolheu o lugar que Deus escolheu para ele. Ló foi para Sodoma e Gomorra.
Meu Deus. Eu escrevo, gente, palavras. Quantas vezes vocês que me acompanham, que caminham lado a lado comigo, mesmo virtualmente, porque eu tenho muitas amigas aqui que eu só não conhecia ainda, mas que ouvem as palavras no YouTube, que sempre escutam a reunião de mulheres. Quem aqui que está ligadinha na reunião de mulheres nas quintas? Muitas mulheres. Mas quantas vezes vocês já me viram fechando o meu tablet, fechando o meu iPad? Porque eu preparei uma palavra, mas a liderança do Espírito Santo naquele momento me empurrou para outro lugar. E eu não tenho compromisso com o esboço. Eu tenho compromisso com o Espírito Santo, com o que Ele quer falar. E nesses dias, o que vai curar a igreja, as pessoas que o Senhor vai levantar e dar uma voz, uma influência e referência, são pessoas que ouvem o Espírito Santo. Elas são diferentes. Elas têm um coração diferente. Elas têm palavras que as pessoas vão dizer: meu Deus, quem foi que... De onde tu tirou isso? Eu estava orando, o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos. Eu lembro que ano passado eu tive... É engraçado que as pessoas acham que casamento de pastor, de crente é perfeito. Eu conto ou vocês contam? Eu conto ou você conta, pastora? Hã? Eu conto, né? Gente, tem dias que dá vontade de devolver para a sogra? Tem. Eu contei uma coisa na live, eu só não vou contar aqui, mas eu contei uma coisa na live nessa terça-feira, lá sabe, que aconteceu lá em casa. Mas não posso contar aqui. Não posso. Não posso, gente, é sério, eu preciso preservar meu marido. Mas para elas eu contei tudo. Mas já aconteceu, ano passado aconteceu uma situação que, gente, eu fiquei muito incomodada. Ai, será que eu conto? Conto, né? Tá, vou contar. Eu tive uma ideia. Sabe assim? Eu cheguei a gente tem um lugar para retiros. E eu olhei para aquele lugar, a pastora Débora, e eu falei: uau! O Telmo é muito excelente em tudo o que faz. Ele é um colérico nato. Ele faz e executa, caprichoso, energético. Aquele homem que, se eu disser assim, tinha uma lâmpada queimada, não dá tempo. Ele é aquele que faz. E ele fez uma tenda maravilhosa no nosso lugar de retiro, que ficou linda aquela tenda. Eu fiquei, meu Deus. E eu tive uma ideia com a tenda. Aí chamei 3, 4 ao meu redor, fiquei grande. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui nessa tenda. Chega ele, eu falei: Telmo, olha a ideia que eu tive. Sabe essa tenda? Dá para fazer isso. Gente, nós não vamos fazer nada disso. Como todo bom colérico. Porque se eu fizer isso, vai acontecer isso e isso. A gente não vai fazer na frente das pessoas. Eu fiz aquela cara assim: vou matar ele. Hoje eu vou matar, olhando para as pessoas assim. Eu não tinha pensado nisso. Aí eu olhei para ele assim. Daí ele tentou. Não, mas assim, a gente, não, tudo bem, sabe? Naquele dia eu fiquei monossilábica. Você quer isso? Sim. Vamos lá? Não. Tá tudo bem? Aham. Eu estava entalada. Mas, como o Espírito Santo é meu amigo, eu sabia que eu não podia estragar um final de semana nosso, que é tão precioso, porque eu me senti talvez humilhada, injustiçada, envergonhada, porque o meu ego foi ferido. Eu já aprendi a tirar o meu ego do trono do meu coração, porque ele não é o meu Deus. Ego retirado, sobra o quê? Você ali. E aí eu falei: então eu vou obedecer a ti, tá, Jesus? Tá, eu tenho o Espírito Santo como amigo, certo? Certo. O que o meu marido fez não foi certo. Ele errou comigo.
E eu fui orar. Eu assim, Deus, como que eu resolvo essa situação? Eu estou triste com ele, mas eu não quero fazer confusão, não quero brigar. Eu queria uma forma de resolver essa situação de uma maneira sábia, falando uma palavra certa. Deus não falou nada. Eu fui dormir. Quando eu acordei, naquele dia pela manhã, gente, a coisa mais linda. Eu acordei, eu pensei, vou lá fazer café. Eu indo assim, saindo da cama, a palavra do Senhor veio. Filha, você vai falar assim, assim, assim para ele. Eu jamais pensaria naquilo. Eu falei, que resposta é essa? Gente, eu dei um pulo da cama, fiz o café, arrumei a mesa, o bote estava pronto. Aí eu assim, só esperando ele. Ele veio achando assim que passou desapercebido aquilo. E eu lembro que ele chegou, eu falei, lembra de ontem? Então, eu orei. Ele assim, tu orou a respeito daquilo? Sim, porque eu queria te matar. E eu falei com ele o que Deus falou comigo. E ele falou uma coisa linda. Ele disse assim para mim, olha, foi o Espírito Santo que te disse isso mesmo. Porque alcançou um lugar aqui que talvez uma reclamação não alcançaria. Siga a liderança do Espírito Santo. Pare de tomar a frente. Pare de fazer as coisas no impulso. Segure as suas emoções. Ainda bem que dá para apagar áudio e mensagem, né, gente? Quantos você já não apagou? Quer saber? Aí depois você foi lá e apagar para todos. Quando, infelizmente, apaga só para você. Impulsiva. O Espírito Santo, não, nem sei. Mas sabe, eu amo porque o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, sendo Jesus, seguia a liderança. O Espírito de Deus, do Pai. O nosso maior exemplo, ele era guiado pelo Pai, ele submetia. Ele não falava, eu sou o Cristo, Filho de Deus, me deixa tomar minhas próprias decisões e escolhas. Não. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus seguia a liderança do Espírito. Até mesmo quando essa liderança não parecia ser a melhor saída. E deixa eu falar para você, às vezes o Espírito Santo vai te falar coisas que você não queria ouvir. A gente é assim com Deus, ó. Ai, Jesus, eu te amo, tu é minha vida, tá bom, amém. Aí a gente começa a cantar aquelas músicas lindas. Na presença de Deus, a gente canta. Daí o Senhor fala, então vai lá, sabe aquela situação? Pede perdão para aquela pessoa. Eu acho que é o inimigo. Porque eu não fiz nada para ela que virou a cara para mim, ela que... O Espírito Santo mas numa árvore, os frutos, o maduro sempre cai primeiro. O maduro pede perdão primeiro. O maduro reconhece primeiro. Quer conhecer uma pessoa madura? Ela não tem compromisso com o ego dela. Quer conhecer uma pessoa madura? Ela nunca vai olhar só para o bem-estar dela, vai pensar com o bem-estar das pessoas. Às vezes, nós não queremos seguir a liderança do Espírito Santo e nós falhamos. Muitas vezes, quando ela não parece ser boa. E eu queria que você abrisse Mateus 4:1. Mateus 4:1 diz assim: então, foi conduzido Jesus por quem? Pelo Espírito
Ele foi conduzido para um jardim maravilhoso, para um lugar cheio de gente, público, ao deserto, para ter os amigos ao redor dele, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Mas eu quero me atentar até aqui. Então, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Em alguns momentos, o Espírito Santo na nossa vida, ele vai nos pedir 3 coisas. Isso aqui fala, sabe do quê? Do início do ministério de Jesus. Quem aqui está iniciando alguma coisa? Uma empresa, um chamado, um ministério, uma família. Você está com um projeto novo, alguma coisa você está iniciando. Levanta a mão bem alto. Essa parte dessa palavra é para você. Escute isso. Quando você está iniciando algo, você precisa de pelo menos 3 coisas importantíssimas. Primeiro, seguir a liderança do Espírito Santo, certo? Perguntar para o Senhor as próximas decisões. Segundo, parar de chamar de solidão o que o Senhor está dizendo que é solitude. Quando nós vamos começar algo novo, a gente precisa se afastar do que é velho. A nossa base não pode ser aquilo que passou. E o Senhor realmente Ele vai promover momentos de solitude. Sabe por quê? No meio de uma festa, eu estava falando isso hoje com elas, né? Eu estou aprendendo a me reeducar na alimentação. Não só comer o que é certo, mas comer as quantidades certas. E comer da maneira certa. Mastigar bem. Mas você já percebeu quando a gente está numa mesa com uns amigos numa festa, você sempre come a mais daquilo que você deveria comer? Sabe por quê? Porque você está ali distraída, conversando, daqui a pouco você nem sabe o que comeu. Não é assim? Agora, se você está numa mesa sozinha, quando você está numa festa, é lugar para você pensar, ter novas ideias. Não. E posso dizer, a gente é extremamente carente e a gente muitas vezes busca nas pessoas suprir aquilo que só encontramos em Deus. Então a gente tem dificuldade de colocar limites nas pessoas. Sabe quem coloca limites? Deus, através de circunstâncias. Ele te separa do bando. E você está aí chorando, Deus, onde é que elas estão, aquelas ingratas, Senhor? Você fala, não culpa tuas amigas não, fui eu que fiz isso. Porque a solitude é um presente. O Espírito Santo levou o Senhor para um deserto. Terceiro, você precisa ser provada e aprovada. Uma amiga minha falou assim, Senhor, me torna rica. Deixa eu te provar que o meu coração não vai se corromper. Deixa eu te provar, Senhor, que a riqueza não vai tomar meu coração. Morri de rir. Sabe, tem coisas que Deus não pode fazer na sua vida ainda porque Ele precisa te provar. E para provar, Ele vai às vezes esmagar. Quando eu vejo Deus usando muito uma pessoa, que eu vejo sobre ela autoridade, unção, favor de Deus, eu chego bem do lado dessa pessoa e digo assim, Ele te moeu, né? Aí ela fala assim, aham. Ele te humilhou bastante também, né? Falou, aham. Tu nem imaginava isso que está vivendo, né? Não, falei, eu te entendo. Antes de Ele fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida, Ele vai primeiro se certificar se temos condições de suportar e segurar aquilo que Ele quer derramar em nós. Isso está lá na palavra de Deus, quando Ele diz assim, olha, o odre tem que ser compatível com aquilo que Ele vai receber. E o Senhor vai fazer de tudo para te tornar compatível com a unção que Ele quer derramar. Agora, se tem uma fofoqueira, briguenta, confusenta, mimizenta, chata. E aqui tem uma unção de profeta, porque a unção do céu diz assim, mas ela é profeta, por isso que o diabo quer usar a boca dela. Porque o diabo quer roubar aquilo que é de Deus na nossa vida.
Aí os céus têm uma unção, porque eu vou autorizar as palavras delas, mas eu ainda não posso. Porque ela ainda está usando a boca dela para amaldiçoar pessoas. Então a unção retém, esperando a amadurecer. E o que ele faz para amadurecer? Ele usa circunstâncias e situações. E o Espírito Santo, sendo líder desse projeto, ele leva para o deserto, ele deixa sozinho, ele deixa ser tentado para você ser preparada para aquilo que Deus vai fazer. Então pare de recalcitar contra os aguilhões de Deus. Às vezes você está aí, eu não estava entendendo nada. Você vai sair daqui entendendo tudo. E diante dessa palavra, Jesus passou por alguns momentos que ele se submeteu à liderança do Espírito Santo. Na verdade, ele se submeteu em todos os momentos. Mas eu separei alguns momentos que para mim são muito importantes e talvez sejam para você também. Primeiro, quando a expectativa das pessoas queriam guiá-lo. Gente, como isso é real. Quando a gente quer corresponder à expectativa das pessoas. Vou falar uma coisa aqui. A Aba hoje, a Aba Pai, a igreja, lá nós temos hoje em média 8.000 membros. 4 cultos no domingo. O que nós estamos vivendo lá é algo muito além do que imaginávamos numa cidade muito pequena. Mas ela não começou com 8.000 pessoas. Ela começou com 17 pessoas num hotel. Uma sala de convenção do hotel. Sendo assim, naquela sala de convenção do hotel, todo chá de panela, chá de bebê, chá de revelação, porque agora tem tudo. Até o bebê nascer vai ter muita coisa. Eu, como pastora, eu participava de todos. E ia em todos com maior amor. Quando a igreja começou a crescer, a minha vida virou ir em chá disso, chá daquilo outro, casamento. Até um dia que eu caí num choro, num chá de bebê. Porque era o único dia que eu tinha com a minha família e eu estava rodeada de gente que eu não queria estar. Comendo o que eu não deveria estar comendo. E magoada, porque eu estava ali só para corresponder à expectativa de uma pessoa. Sabe o que eu aprendi? Que na caminhada com Deus, você vai precisar vencer a tentação de viver para suprir expectativas alheias. Isso adoece, isso te mata, isso te rouba do propósito. E é mais difícil ainda para pessoas que têm dificuldade com o não. Tem gente que tem dificuldade de dizer não, gente, é não. Vamos falar juntas? Não. Isso. Use mais. Não. Mas por que não? Porque eu não posso. Marcos 1,35. Não precisa abrir para a gente fazer uma jogada rápida. Olha o que diz. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiam-no Simão e os que estavam com ele. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue. Porque para isso eu vim. E achando-lhe disseram, todos te buscam. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, expulsava demônios. Ele ficou sozinho mesmo quando todos buscavam. Olha isso, olha em João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir para arrebatá-lo, para fazer dele rei. O povo estava vindo, e Jesus, ele é o rei. Mas ele sabia que ele não ia ser coroado pelas pessoas. Ele sabia que a coroa dele não era desse mundo. Ele sabia quem era. Ele tornou a se retirar e foi para o monte sozinho. Fuja de suprir as expectativas das pessoas, mas viva para suprir as expectativas que Deus tem ao seu respeito, que o Espírito Santo tem para você. E as expectativas das pessoas são variadas. Ah, Jesus, o nosso senso de aceitação fica aguçado nessa hora. Mas uma das coisas que você vai aprender caminhando com o Espírito Santo, que o que vale mesmo é você ser aprovada por Ele no meio do processo.
Posso te dar um conselho de quem já viveu isso e está vivendo? No começo eles te criticam. Depois, eles te olham de longe esperando a queda. Não acontecendo, ele fala, como é que tu fez? É assim. Não espere ser igual para ser incluída. Quem te ama te quer autêntica e de verdade. Não espere ser igual para ser incluída. Seja de verdade, não abra mão disso. A liderança do Espírito Santo também ajudou Jesus após uma visibilidade exponencial. Olha isso. Todas nós aqui tem essa picadinha, tá? É a picada do orgulho. Quando a gente chega lá no céu, a gente conversa com Eva. Vai ter um tete a tete com ela. Vai dizer assim, menina, da onde tu tirou da cabeça? Tu sabia que não era porque que tu fez. Agora aqui, ó, todo mundo aqui, cara. Mas a picada do orgulho, gente, isso é tão sutil. Tão sutil. A gente tem a necessidade, às vezes, de dizer assim, até vou te dar um conselho. Nunca, mesmo que seja, tá bom? Por exemplo, você tem uma empresa de marketing que ela é a maior empresa da América Latina. Tá? Vamos fazer de conta. Nunca diga isso. Eu tenho a maior empresa de marketing da América Latina. Sabe por quê? O orgulho, ele tem algo... A Bíblia ainda diz que não seja a sua boca que te elogie, mas que seja outra pessoa que diga, ela tem a maior empresa de marketing da América Latina. Quando você se considera o melhor, você já saiu de um lugar que o Espírito Santo poderia ser o teu guia e o teu líder. Eu escutei isso, não foi de um pastor. Eu escutei isso de um homem no mundo dos negócios, um judeu. Ele disse exatamente isso. Sabe, quando eu sei quando uma empresa vai falir, quando o líder dela diz, eu tenho a maior empresa nesse ramo. Sabe, quando eu sei que uma pessoa vai cair, ele diz, quando ela diz, eu sou a melhor nisso. Só que ele falou uma coisa que já existe, a Bíblia diz que Deus se opõe, resiste. Sabe o que é isso? Se opõe e resistir? Vem, como é? Amanda. Amanda? Digna de ser amada, o nome dela. Vem cá, Amanda. A Amanda vai vir me abraçar. Me abraça, Amanda. O orgulho faz isso. Faz Deus resistir. Ela está tentando de verdade. Mas é isso que o orgulho faz. Deus nos resistir. Mas Ele diz que a humildade, ela dá graça. E o lugar favorito. A humildade nos dá um lugar. É por isso que você não perde nada por ser humilde. Nada. E às vezes Deus não pode dar nada pra gente. Já viu como é que a gente é? Emagreci 5 quilos. Todo mundo vai saber. Aquela nota importante, não é? Sabe? A gente até se faz. Ah, imagina. Fulana, como você está magra e bonita. Ah, não. Mentira, é falsa humildade. Quando alguém diz assim, oh, que bonita que você é. Sabe o que você vai dizer? Muito obrigada. Vamos aprender juntas? Vamos jogar a falsa humildade no lixo hoje? Então vamos praticar agora. Diga para ela. Se realmente, né, você está olhando para ela, olha para sua amiga aí. Elogia alguma coisa. Encoraja essa mulher. Faz ela aprender a receber. Agora olha para mim. Volta para mim. Em Marcos 6, 46, Jesus fez o maior milagre até ali,
5.000 pessoas, e fora os outros que estavam lá, foram alimentadas. Mas Jesus, tendo-os despedido, foi para onde? Para o monte orar. Jesus, ai Senhor, está batendo em vocês, mas está em mim também, entendeu? Ele precisava se retirar para orar. Quando você tiver uma vitória em alguma coisa, não sai por aí tocando trombeta. O Espírito Santo talvez quer que você fique sozinha com Ele, para você assimilar aquilo que você ganhou. Sabe qual é o nosso problema? É não saber administrar as bênçãos de Deus. Tem gente que está pedindo um casamento restaurado. Se Deus restaura, ela vai lá e destrói no mesmo dia. Porque não sabe lidar com aquilo que Deus está dando. Então, em nome de Jesus, tem pessoas aqui, se Deus prospera você bota tudo a perder. Terceiro, Jesus buscou a liderança do Espírito Santo antes de escolher as suas maiores alianças. Em Lucas 6,12 diz assim: aconteceu que naqueles dias ele saiu para o monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu também o nome de apóstolos. Como é que você escolhe as suas amizades? Como é que você escolhe as pessoas que têm a maior aliança da sua vida? Tem solteira aqui? Levanta a mão, solteiras, divorciadas, que querem casar outra vez, viúvas, isso. Levanta. Vão para o monte orar. Vão para o monte orar. Sai do Instagram. Para de ficar postando foto em rede social. E isso e aquilo, chamando a atenção dos homens errados. Porque o homem certo para você está escondido no coração de Deus. A sua maior aliança é escolhida através do Espírito Santo. Então, antes de escolher a aliança. E agora eu vou falar para quem é mulher que está aqui, mulher de Deus, e está sozinha. Nas amizades. É tudo Judas. Dá uma olhada assim bem de verdade. E vê que tipo de amiga você é. É sério. Se dá o benefício da dúvida. Se analisa. Sabe qual é um fator que aponta que uma pessoa não cresce? Ela é sempre vítima. Tipo assim, poxa, que amiga que eu tenho sido. E eu quero dizer, se você está sentindo ao redor de você um movimento, uma troca de mesa, uma troca de estação nos relacionamentos, vá para o monte orar também sozinha. Quando eu digo monte, vai orar sozinha. Ou se quiser subir um monte, né? Maravilhoso. Quem é da época que subia monte para orar? Quem aí viu o matinho se acender, gente? Coisa linda. Mas ore. Sabe, eu acho que a gente tem que voltar para os montes. Orar mais. Julgar muito menos. E Jesus, essas 3 posturas, se você conseguir, e eu poderia ter muito mais, porque a liderança do Espírito Santo, ela nos ajuda em tudo. Em tudo. Eu lembro um dia, até a minha amiga está aqui, a gente estava numa loja de departamento feminino, e eu botei um casaco no meu braço, lembra? Eu botei o casaco no meu braço e fui para o caixa pagar o casaco. Eu fui para o caixa. E o Espírito Santo, sai dessa fila agora. E eu, nada a ver, Senhor. Não mexe nas minhas compras. Não mexe nisso aqui, Senhor. Nós somos tão amigos, o melhor é não mexer nisso. Gente, eu incomodada, aí eu comecei a ficar sem graça na fila. E eu, ai, Senhor, coisa da minha cabeça. E eu lembro que eu deixei a pessoa que estava atrás passar na frente. Eu fiquei ali, ai Jesus. Aí eu tive que mostrar, chamei a minha amiga. Eu falei, sabe o que é? Acho que é coisa, não sei, eu estou incomodada. Parece que é para mim não comprar esse casaco. A pior coisa é ter amiga crente. Que ela disse assim, amiga, se o Espírito Santo está falando, não compra. Eu falei, que raiva. Mas ele ficou tão lindo.
Mas não sei, ele disse, tu obedece. Eu larguei o casaco na loja. Eu lembro que eu larguei aquele casaco. E quando eu saio da loja, o Espírito Santo fala comigo. Eu acabei de treinar você. Naquela semana, eu ganhei um casaco igual aquele que eu ia comprar. Deixa eu te falar algo. A liderança do Espírito Santo é em tudo na nossa vida. Em tudo. Em tudo. Tem coisas que você vai dizer, meu Deus, como que eu não sabia disso? Porque a liderança do Espírito Santo, ela tem esse poder. Talvez você chegou aqui perdida, com decisões sérias para tomar, e você ficou assim, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo hoje já ligou o GPS. Ele disse assim, te tirei do volante, agora eu sou aquele que está no volante da sua vida. Não, e olha o sonho que eu tive essa noite. Agora que eu lembrei, olha isso. Eu sonhei que nós estávamos num helicóptero muito grande, eu e meu marido. E uma pessoa falava mal de uma cidade no sonho. Eu dizia, não, essa cidade tem águas puras. Ela dizia, não, essa cidade não tem. E eu assim, mas eu vou te mostrar que essa cidade tem águas puras e limpas. E quando a gente foi mostrar, um controle caiu de cima do helicóptero. E o meu marido foi rapidamente e pegou o controle na mão de novo. E na hora, no sonho, me vê assim, ele não perde o controle. E eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo não perdeu o controle da sua vida. O Espírito Santo não parece que perdeu, não parece? Você está assim, meu Deus, como que isso está acontecendo na minha vida? Não, o Espírito Santo não perdeu o controle, mas você precisa dar a direção da sua vida para Ele. Inclusive agora, começar de hoje, Espírito Santo, a partir de hoje, a minha vida é tua e eu vivo ela para ti. E as minhas decisões e as minhas escolhas vão partir desse lugar. Eu quero obedecer à liderança do Espírito Santo, amém? Queria que você ficasse de pé.